Vamos lá, então, Nath. Boa tarde a todos. Queria agradecer a participação de vocês. A gente resolveu fazer um momento diferente, né? Falando especificamente de uma palestra sobre o mês de maio, Maio Amarelo. Muito em função de que, se não somos condutores, né, Nath? A gente pelo menos conhece alguém que conduz algum veículo. E Exato. a gente tem uma frota bem interessante de veículos com a ALD, que é o nosso parceiro, e eles cederam esse tempo, né, para poder compartilhar com a gente alguns conhecimentos que vão ser bem importantes para que a gente possa refletir mesmo, né, o que a gente tem feito aí quando a gente pensa de segurança mesmo, né, de respeito e responsabilidade no trânsito, que é justamente o tema da nossa palestra hoje. Para que a gente possa, enfim, começar já com a Natália, queria apresentar para vocês, Natália Rangel. Ela é a gerente regional responsável pelos times de Minas e Rio de Janeiro, da ALD Automotive, e, consequentemente, pela a nossa conta das AIS, e ela vai trazer um pouquinho de alguns desses conceitos quando a gente fala de respeito e responsabilidade no trânsito, mas o objetivo é a gente ter aí em torno de 40 minutos para ouvir falar desses conceitos e um pouco do que é a realidade que a gente tem vivido em relação ao tema, mas também deixar um espaço para que vocês possam fazer eventuais perguntas caso tenham alguma dúvida, tá? Vamos lá, Nath, é contigo. Bom, obrigada pelo espaço, eu agradeço a você e a Cris também. É super importante essa iniciativa, né, que vocês estão tomando. Agradeço a presença de todos também, espero que estejam todos seguros aí e seguindo também os protocolos. Acho que é importante a gente falar desse momento da pandemia, né, também está dentro desse quadro aí de responsabilidade, respeito ao próximo. Então, espero que todos estejam bem. Bom, falando um pouquinho sobre o conceito, né, do que é o Maio Amarelo, para quem não conhece o que é esse movimento. O Maio Amarelo, ele é um movimento internacional, né, para conscientização da redução de acidentes no trânsito. Então, a proposta é que a sociedade e o poder público, né, se unam e promovam ações para conscientização e que proporcione aí um ambiente mais seguro, né, um trânsito mais seguro para todos nós. E aí algumas curiosidades que eu divido com vocês. Por que foi escolhido o mês de maio? Porque lá em 2011 a ONU ela lançou o projeto de uma década de segurança no trânsito. E esse projeto foi decretado, né, em maio de 2011. E a cor amarela ela foi escolhida muito em relação à sinalização, porque várias plaquinhas de sinalização e atenção no trânsito têm a cor amarela. Então, por isso ficou aí o maio amarelo para a gente trabalhar essas ações. E dentro do mês de maio é quando é realizado aí o levantamento desses dados, né, dos números, dos impactos do último ano e do período. E aí eu trago um pouquinho dessa realidade para vocês, a realidade global hoje de números no trânsito, quando a gente fala aí de segurança no trânsito. São números que deixam a gente um pouquinho assim, nossa, mas isso tudo, né? São números quase que pandêmicos, né? Vamos dizer assim. Então, são mais de 1 milhão de mortes por ano em acidentes de trânsito. São mortes que a gente, se tivesse mais educação, consciência, respeito, informação, né? Vamos colocar também um pouquinho disso, ou resgatar um pouco das informações que a gente aprende lá quando, né, tira lá a nossa habilitação, a nossa CNH, a gente praticar isso, renovar, ter atenção, empatia. São escolhas, né? São decisões que a gente faz quando está utilizando o veículo, e são números alarmantes. E quando a gente fala de pessoas que sofreram lesões não fatais, levando à incapacidade, a gente está falando aí de um número também muito expressivo, que hoje está entre 20 e 50 milhões de pessoas. Então, imagina você, dentro aí da sua família, que é a pessoa responsável, né, por levar
o sustento, manter a situação financeira da sua família. Você sofre um acidente, será que a sua família está preparada? Você está preparado financeiramente, psicologicamente, tem estrutura para um deficiente ou para uma deficiência que você possa ter? É nisso que a gente também precisa pensar. Qual o impacto de uma decisão irresponsável no trânsito que eu posso ter na minha vida? Então, esses números, eles são... Eu, pelo menos, fico bem triste quando compartilho isso com vocês, mas a gente também precisa olhar por um ponto de reflexão mesmo. Poxa, tem um outro dado aqui super importantíssimo, que esses acidentes são a principal causa de morte de crianças e jovens. Quantas vezes a gente já não viu parentes, amigos, colegas levarem crianças no colo, 1, 2, 3 no banco de trás, porque é perto. Ah, eu vou ali do lado. Não, é aqui na minha mãe, é rapidinho. Essa decisão coloca você, sua família, seu sobrinho, seu filho, em risco. Porque se a gente olha para um outro dado que está aqui, numa velocidade de 65 km por hora, se você tem um choque, né, entre carros, o risco de morte dos ocupantes ela vai para 85%. Então, vale a pena? Será que vale a pena lotar seu carro, não usar os equipamentos de segurança que são indicados, a cadeirinha, o cinto, a quantidade de passageiros permitida, né? Porque a gente vê, sim, também superlotação em carros de famílias que, às vezes, em viagem, então, quando a gente vê ali, tem travesseiro, tem um monte de coisa, e 4, 5 cabecinhas atrás. Você fala assim, nossa, mas quantas pessoas tem nesse carro? Então, esses pontos são para a gente refletir também. Mais da metade das mortes no trânsito acontece com pedestres, ciclistas e motociclistas. Qual é o nosso papel aqui de respeito, né? E tem um vídeo que é muito interessante, que depois eu vou pedir para vocês. Ele é um pouquinho longo, ele tem 6 minutos, mas eu deixo aqui de dica para vocês olharem depois na internet. Alguns de vocês provavelmente já viram, que é o Pateta no Trânsito. É um vídeo que tem mais de 70 anos e ele mostra a transformação do motorista quando o Pateta, né, ele entra no carro, como que ele se transforma em outra pessoa, ele se transforma num monstro. E quando ele está no papel de pedestre, ele não é respeitado, né? Ele se sente ali acuado. Então, quantas vezes a gente está no carro e uma pessoa, um idoso, uma criança, alguém vai atravessar a faixa e a gente passa batido. Quando vem um ciclista ou um motociclista, a gente também não age para que essa pessoa que é mais vulnerável no trânsito tenha segurança. São escolhas, gente, que a gente faz. Eu escolho ser mais empática no trânsito, eu escolho ter respeito, educação, né, paciência ali para que aquela pessoa que é mais vulnerável no trânsito, ela possa seguir em segurança. Então, através desses pontos aqui que a gente traz para vocês refletirem. Então, um outro dado importante é como que esses acidentes afetam homens com menos de 25 anos. E a gente sabe que, para muitos dos homens, né, o carro ele é muito mais do que um meio de locomoção. Né? É o carro que é potente, é o que coloca ele num outro patamar. Né? Tem uma questão social e de ego aí muito forte. E quando um jovem, aqui no Rio, ano passado, se eu não me engano, a gente teve um caso super triste de 5 jovens que morreram na linha amarela, estavam com um carro super potente e entraram numa curva com tudo, assim, mas acabou com tudo, com eles, com o carro. E é triste, são jovens, né? E aí nessa faixa de 25 anos. E um outro dado super triste também é que a maioria das pessoas, né, grande parte, aí, 93% dessas mortes, ocorrem em países de baixa e média renda, que a gente também pode fazer um paralelo com essas questões de educação, né, de acesso a essas informações, enfim. E tem uma questão financeira também que envolve aí o custo disso para o país. Então, a gente trouxe também esse dado.
que esses acidentes eles custam aí, em média 3% do PIB de um país. E quando a gente fala do Brasil, só para vocês terem uma ideia, a média de mortes por ano no Brasil, no trânsito, ela é aí de 42 mil mortes por ano. A gente, o ano passado, iniciou aí a pandemia, né, essa parte triste aí da nossa história, e que teve muito movimento de fique em casa, né, não saia, evite sair, várias empresas agindo também, a ZAIS teve o mesmo posicionamento, e a gente sempre achando que, nossa, o número de acidentes deve ter caído drasticamente. Caiu, mas a gente ainda ficou em 35 mil mortes o ano passado no trânsito. É muita coisa, gente. E aí, pensando nisso, a gente trouxe aqui para vocês as 3 principais infrações que geralmente, que normalmente estão relacionadas com essas mortes. São as 3 principais. Algumas são combinadas, né? E a gente trouxe aqui para falar com vocês, para dar dicas e também mostrar um pouquinho de como que vocês podem evitar esses tipos de comportamento no trânsito. Então, quais são essas 3 principais infrações? Velocidade. Então, existe ainda, essa é a campeã, quando a gente vê relatórios de multa, né, trazendo um pouco aqui para a nossa realidade, é a campeã. Então, a gente não respeita, né, esse indicador aqui, a sinalização. Distrações. E aí, quando a gente fala de distração, é qualquer coisa que te tire do foco da direção. Celular, maquiagem para mulherada, né? Quantas vezes eu vi mulheres se maquiando no carro enquanto estão paradas. Ah, Nath, mas eu estava parada no sinal do vermelho. Você tem que estar atenta ao que está acontecendo ao seu redor. Você não pode estar passando rímel lá. Se alguém bate em você, e você não está numa posição de segurança, você fura seu olho com esse negócio, né? Acontece alguma coisa, você não está atenta ao que está acontecendo. Acontece alguma situação externa, você precisa estar ali atento com foco no trânsito para tomar uma decisão preventiva, né? E o farol vermelho, a ultrapassagem do farol vermelho, que é a mais grave de todas, inclusive é uma infração gravíssima, e ela também ali nos coloca numa situação de risco extremo. Então, para cada uma dessas infrações, eu vou trazer um case para vocês e também algumas informações. Então, para vocês terem uma ideia de velocidade, né? No ano passado, essa pesquisadora e cicloativista de São Paulo, né, paulistana, ela morreu em decorrência de um motorista que estava em alta velocidade. Ela estava andando de bike, né, de bicicleta, em Pinheiros, e quando foi atingida por esse motorista que ultrapassou aí os limites da via e acabou atingindo a Marina. Então, qual é o ponto aqui, na verdade, né? Quando você está numa velocidade muito superior à que está na via, você não tem tempo de reação se veio um obstáculo, um pedestre, um ciclista, porque a gente precisa entender como que é o funcionamento do carro, né? Como que acontece quando como que funciona esse processo de desaceleração do carro. Então, quanto maior for a sua velocidade, maior vai ser o tempo que você vai precisar para parar e conseguir reagir num tempo melhor àquele obstáculo que você está. Né? Quantas vezes a gente não vê aquelas marcas de freada na estrada ou na rua, porque a pessoa, provavelmente o motorista, deu tudo ali para parar o carro, porque não daria tempo, né, dele ter essa reação. Então, o ponto que a gente traz para vocês além de ser uma infração ao artigo 218, é que vocês tenham essa atenção. Será que nessa velocidade aqui eu consigo frear a tempo se acontece alguma coisa? E eu trago assim um relato pessoal para vocês. Eu e meu marido, a gente estávamos dois dentro do carro, né? Eu no carona e ele dirigindo.
parados no sinal vermelho, e eu costumo muito olhar o retrovisor, assim, não sei porquê, mas eu fico olhando. E eu falei pro meu marido, eu vi uma pessoa no carro vindo numa velocidade que eu sabia que ela não ia conseguir parar. E quando meu marido falou, o que que foi? No que foi, a batida já aconteceu na gente. Era uma mulher grávida, com um filho de 3 anos no carro, a criança ficou agitada, ela também ficou super nervosa, a gente encostou, deu assistência para ela também, mas provavelmente ela estava distraída e numa velocidade alta, o carro dela era superior, era uma Tiguan, um carro bem de luxo, e ela não conseguiu frear a tempo de não bater na traseira do nosso carro. Então, você tem um prejuízo financeiro, graças a Deus ela não se machucou, a gente também não se machucou, mas poderia ter sido diferente se ela tivesse ali a atenção no trânsito, né? E visto que o sinal tinha fechado, que estava parado, ela poderia ter um tempo de reação melhor. E quantas vezes a gente não se colocou numa situação dessa? Olhando o celular, tá na velocidade, toma aquele susto e quando vê já tá lá na frente, ai, não aconteceu nada. Mas até o dia que acontecer. Então, sempre respeitem a velocidade da via, gente. É muito importante que a gente tenha essa atenção. E aqui a gente não está querendo que vocês só pensem na questão da multa financeira. Não, é a vida de vocês. Aqui o propósito é chamar atenção para o que é mais importante de tudo, que é a nossa vida, o nosso bem-estar. Então, assim, quando você estiver na velocidade, pensa na sua família, pense você, no seu marido, nos seus pais. Né? Vale a pena eu tomar essa decisão, me colocar em risco? Porque tem tantas intervenções no trânsito que não é só a sua velocidade, não é só o seu comportamento, é o seu, é o do outro. Então, aqui a gente traz esse recado no que diz respeito à velocidade. Pensem no tempo de reação e de frenagem que vocês têm quando estiverem utilizando o veículo. A outra distração, a outra infração é a distração, que é o celular, que a gente falou. E aí aqui a gente traz um caso assim recente, que foi até divulgado pelo diretor do filme Druck, que foi ganhador do Oscar agora, e ele fez, durante o depoimento dele, né, na cerimônia, ele dedicou a filha dele de 19 anos, que perdeu a vida porque uma pessoa estava dirigindo utilizando o celular. Então, alguém pode acabar com o seu sonho, pode ser alguém da sua família, pode ser você acabando com o sonho de alguém, com a vida de alguém. É chato a gente pensar nisso, né? Pô, Natália, jamais eu faria um negócio desse. Imagina, não, eu dirijo há 30 anos, há 25 anos. Pode acontecer, porque é um ambiente dinâmico, gente, orgânico. São vários, são vários, são várias pessoas ali, né? É muita coisa para você ter domínio. Você não tem domínio, você tem domínio do seu. Você pode responder, né, por você, pelo seu comportamento. Quando você entrega isso na mão do outro, você não tem controle. Então, eu posso controlar, eu dirijo assim, enquanto eu tenho aqui o dispositivo. Se prepara para quando for sair, né? E aí aqui a gente vai falar disso. Por quê? Quando você está dirigindo, o que você usa? Você usa lá a visão, né? É através da comunicação visual que a gente dirige. Então, quando eu tiro parte dessa habilidade, né, que eu preciso ali para exercer aquela função ali de motorista, para condução, eu me coloco em risco. E o uso do celular no volante é a terceira maior causa de morte no trânsito. Por quê? Porque você não está vendo o que está acontecendo, cara. Você saiu, você não está mais naquele ambiente ali. Aí a gente trouxe aqui para vocês uma amostra de 10 segundos olhando para o celular, você está lá 80 km por hora, ou tá uma via aí, São Paulo, não sei, acho que essas marginais são 80, porque a velocidade de São Paulo é 50, né? Mas aqui no Rio, numa Avenida das Américas, por exemplo, você está ali, tá no seu celular
E você, por 10 segundos, se você estiver no celular, você percorreu 200 metros sem olhar para o trânsito, sem prestar atenção no trânsito. E a gente sabe que não são só 10 segundos. É a mensagem no WhatsApp, é alguém que liga toda hora, é o lugar lá que você quer colocar enquanto está dirigindo. Então, qual é a nossa dica aqui para vocês? Se antecipe. Você vai sair, já coloca o endereço. Outro exemplo, fui para uma região super afastada, né? E eu sei que o sinal de celular não vai funcionar. O Google, ele tem uma possibilidade de você baixar o mapa de qualquer região offline. E você pode percorrer ele vai te dar os trajetos. Faça isso. Para você não ficar mexendo ali tentando buscar alguma conexão ou algum meio para você sair daquele local. Se prepare, se organize, já deixe o GPS todo certinho. Ai, Nath, mas meu chefe, olha, ele me liga justamente na hora que eu estou no trajeto. Então, você pega a mensagem, o WhatsApp, fala assim, ó, chefe, tô indo, vou estar em trajeto, não vou mexer no celular, tá bom? Durante esse percurso aqui, mais ou menos 1 hora, eu tô dirigindo. Se programa. Avise as pessoas que talvez possam te ligar ou te comunicar. Se for urgente, encosta o carro, atende, comunica que você está em trajeto, né, se locomovendo, e que você retorna ou dá o retorno ali enquanto você está parado, para no posto, e atende. Não façam isso com a vida de vocês, gente. Porque nada é mais urgente do que a nossa vida e a vida da outra pessoa. Quantas vezes a gente já para observar? Se alguém está muito devagar assim no trânsito, sem sentido, quando você passar pela pessoa, olha, ela está no celular. Ela não está vendo o que está acontecendo. E aí vem um carro numa velocidade certa na via e pá, bate. Ou ele bate alguém porque não viu, porque estava mexendo no celular. Então, assim, de novo, é uma decisão que vale a pena a gente tomar? É uma escolha minha. Eu escolhi pegar o celular. Eu decidi pegar o celular lá enquanto eu dirigia para ver uma piada no WhatsApp. Porque nem sempre é importante, vamos combinar. Nem sempre é importante. A gente quer ver lá a fofoca, a gente quer ver qualquer outra coisa. Então, assim, pensem nisso, né? Claro, a gente também está falando de uma outra infração de trânsito. Não é só o celular, que é uma distração, como eu falei. A gente também tem, para nós, né, que somos mulheres, essa questão da maquiagem, que tem ficado muito comum. Se vocês observarem, ou pelo menos observe esse comportamento. Qualquer outro tipo de aparelho eletrônico que esteja no carro e que possa tirar, desviar aí a atenção de vocês. Porque o que aconteceu, né? Uns anos atrás mudou. Antes você se colocasse o celular, né? Estava ali utilizando mesmo o celular para falar, você recebia a infração, ainda recebe. Só que com os equipamentos, a tecnologia dos carros foram evoluindo, você tem a conexão Bluetooth, então você fala ali no carro e está tudo certo. Só que ainda assim as pessoas continuam manuseando. Por quê? Porque querem mandar mensagem no WhatsApp, querem ver o status do Facebook, Instagram e sei lá mais o quê. Então, manusear o celular no trânsito, você vai receber uma multa. Ah, Nath, mas se eu tiver parada no sinal, vai receber uma multa. Você está manuseando o celular no trânsito. Você precisa ter atenção no trânsito. É uma distração. Então, mesmo parado no farol vermelho, você pode sim ser multado por estar manuseando. Porque quantas vezes a gente está parado lá no sinal, abriu, foi para o verde, e a pessoa está lá no celular. O trânsito andou, você tem que buzinar, você tem que chamar a atenção da pessoa para ela cair em si e voltar para o trânsito. Ou não viu, tá no celular, não viu, dá uma freada. Já teve uma colega nossa que deu uma batida. Ah, ela falou, estava distraída no celular, não vi, freiei em cima, bati na traseira. Então, assim, atenção nossa, escolha nossa. É uma decisão, né? Então, decida pela condução segura, de empatia, né? E pensando no próximo.
Porque o celular ele pode esperar, a mensagem pode esperar, no fundo pode esperar. A gente sabe que pode, né? Então, deixa esperar um pouquinho. Ou se a pessoa insistir, na primeira oportunidade que você tiver, para o carro num lugar seguro e responde. É melhor para você. Melhor do que você demorar, né? Pior do que você demorar a responder, é acontecer algo com você porque você pegou no celular enquanto estava dirigindo, tá bom? E um outro ponto, a última infração, né, mas não menos importante, das 3 que a gente trouxe, é ultrapassar o farol vermelho. E aí a gente traz aqui um jovem, que é o Terence Clark, que era uma promessa para o NBA. E por que a gente traz isso? É triste a gente falar dessas perdas, mas é necessário para a gente refletir, porque aí também foi uma decisão dele, né? Não teve uma ação de terceiros, foi ele que estava conduzindo um carro em alta velocidade, é um jovem de 19 anos, e aí ele entra lá naquela estatística que a gente falou, dos 73% que morrem com menos de 25 anos em acidente de trânsito. Era um jovem que tinha tudo para ter uma carreira brilhante e que por quem vai saber explicar o que estava passando ali naquele momento, né? Mas que provavelmente com essa ânsia, né, do carro que a gente falou, do quanto que é importante ali para o jovem ter esses carrões de alta velocidade, de alta performance, o quanto que isso mexe também. Então, a gente tem que entender qual é a importância ali das sinalizações. A sinalização, ela vem para dar ali para a gente a batida de como a gente tem que se locomover ali naqueles ambientes, né? Em alguns locais, por exemplo, nas zonas rurais, que não tem sinalização adequada, pavimentação adequada, a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque geralmente são estradas que são mais precárias, têm curvas mais acentuadas, porque foram construídas ali de acordo com o crescimento da cidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando não tem essa sinalização, para que a gente não se coloque em risco. E é exatamente isso que a gente traz. Então, esses semáforos, as sinalizações, eles estão ali para orientar a gente, para auxiliar. Então, quando a gente ignora, a gente se coloca em risco. Imagina, num cruzamento, você ultrapassar um sinal vermelho. Qual é o risco que você está correndo com isso, né? Nessa decisão? A gente sabe, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que a partir de um determinado horário, a gente pode, quando tem a sinalização, né, a placa, com cuidado, o fato de você ultrapassar esse sinal vermelho dentro do horário permitido em regiões que tem um alto índice de violência, que são inseguras, eu não sei como são em outras regiões, estou falando de um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que a gente tenha que passar direto. Não, a gente tem que parar, olhar, ter o cuidado e seguir em frente, né? Então, essas sinalizações, elas estão aqui, são dispositivos de segurança para que a gente possa circular de uma maneira segura para a gente, para o pedestre. Qual é a hora que eu devo parar? Qual é a hora que eu devo diminuir a minha velocidade? Quando que o pedestre passa? Quando que eu passo? Quando que eu entro? Né? Como que eu faço uma entrada em uma via? Então, essa atitude, como eu falei, né, ela é uma infração gravíssima, porque é uma atitude, né, como a gente está falando da campanha de respeito e responsabilidade, que desrespeita não só ali o código, né, de trânsito, mas a vida do outro, né, o espaço do outro ali que você está deixando passando em frente. E, claro, coloca em risco aí a própria vida e a vida das outras pessoas que partilham a via com a gente. Então, eu peço para que vocês, em situações, né, de maior risco, observem se tem essa placa que permita que vocês façam isso em segurança,
Mas algumas vezes as pessoas dão como justificativa ultrapassar assim, o sinal vermelho, dizendo que estão com pressa. Né? Ah, eu tô com muita pressa, eu estava atrasado. Se programe de novo. Se programe, sai um pouco mais cedo. Coloca uma música que você gosta, vai com calma, né? Para que você tenha um momento tranquilo. Assim. Tem vários estudos, e aí eu trago para vocês por ler bastante, tá, interagindo com o assunto, que até a música que a gente ouve, ela pode ter influência do nosso comportamento. Então, se eu boto uma música muito calma, vai me dar sono enquanto eu estou dirigindo, né? Se eu boto um rock ou uma coisa assim, eu posso ficar me sentir mais empoderado, né? Então, escolha também aí uma música que te deixe alto astral, para cima. Se o rock te deixa, eu sei que tem uma galera que gosta. Então, se te deixa alto astral, sai mais cedo. Coloca lá a sua musiquinha. Vai com uma mentalidade de respeito, de empatia, pensando nesse conjunto, nas pessoas que fazem parte do trânsito. Porque imagina, você está numa situação que alguém, sei lá, furou lá à sua frente ou entrou na sua frente e fechou. Aí você vai agressivo para a pessoa. Aí a pessoa também já está no mau dia. Aí acabou. Ninguém vai resolver nada. Né? Então, se você tiver com uma posição de empatia, de que vamos resolver, né, na conversa, com respeito e responsabilidade, sabendo qual é o seu papel, cara, tudo vai ficar bem. Né? A gente sabe que tem algumas pessoas que são difíceis realmente no trânsito, mas imagina se eu saio do carro naquele momento lá, ou meu marido sai, eu até falei para ele, eu falei, eu nem sabia que era uma grávida, nada. Falei, Léo, vai com calma, calma, não briga, nada, né? Vamos conversa. Porque na hora você fica nervoso porque alguém bateu no seu carro. E aí ele foi lá e conversou, e a gente viu que era uma pessoa grávida, com criança. Então, vamos agir com empatia também, né? Se fosse com a gente, vamos. É esse o recado que eu gostaria de trazer para vocês, assim, em relação a essas três infrações, né? Tomem cuidado, ao sair, decidam, que é uma decisão nossa, a gente tem ali o controle do veículo, é uma decisão nossa, decidam por uma condução segura, de respeito e empatia com você e com o outro, né? E falando sobre isso também, visualizar, dar visibilidade para quem é mais vulnerável no trânsito, a LD está participando de uma campanha para ajudar um grupo que é invisibilizado no trânsito, que são os carroceiros, né, vamos dizer assim. A carroça, para quem não sabe, ela é classificada como uma bicicleta, então eles têm os mesmos direitos de quem é ciclista, né? Está dentro do Código de Trânsito, muitas pessoas não sabem disso. A gente, quando vê um carroceiro, essas tralhas aí, mas a pessoa, ela vive daquela renda dali, de catar essas coisas que eles vão achando. Então, a gente traz essa temática para vocês com uma questão de responsabilidade também social e de segurança no trânsito. Esse senhor que está na foto, né? Ele está aí há 12 anos, tem 72 anos e está aí rodando 20 quilômetros por dia, e ele trabalha já há 20 anos com isso. E através do Pimp My Carroça, a gente quer ajudar a tunar aí essas carroças, deixá-las mais, através do meio da arte, né, de tecnologia, sensibilizar e chamar a atenção para o trânsito e também aumentar aí a renda desses catadores. Então, depois a gente vai compartilhar com vocês o link. Se vocês colocarem também no Google Pimp My Carroça, vai direcionar para o site deles. A gente pode ajudar com doações. Então, qualquer pessoa pode participar. E a gente faz esse convite aqui, trazendo na temática de responsabilidade social, que também tem esse pensamento, né, no Maio Amarelo, de qual a nossa parte também com o ecossistema. Tá? Então, aqui é só uma pausa um pouquinho mais leve para a gente voltar para os outros temas de dicas para vocês,
de como que vocês podem fazer parte dessa solução. Tá, Natália, como é que eu faço, né? Como que eu posso contribuir? Qual é a minha parte nisso tudo? Além do que eu já falei para vocês, né? Da empatia, de responsabilidade, do poder de escolha, da decisão de cada um, né? Então, a gente trouxe algumas dicas aqui de boas práticas no trânsito para vocês. Então, primeiro de tudo, sempre usar o cinto de segurança. Ai, Natália, mas tem gente que não usa? Tem. Tem gente que não usa e ainda recebe uma multa por não usar. Por quê? Porque entra naquilo que eu falei lá no início para vocês. É perto, é logo ali. Ah, são só 2 quilômetros. Nossa, 5 minutinhos, não precisa. Me aperta, me incomoda. A utilização de cinto, gente, salva a vida. Salva a vida, evita de você ter uma lesão mais grave, né? Porque ele te segura. Então, sempre utilizar o cinto de segurança. Entrou no carro, e isso vale para motorista, carona e passageiros do banco de trás, tá? É muito importante. Tomar cuidado com os pedestres e com ciclistas e motociclistas, como a gente falou. Esse é o grupo mais vulnerável no trânsito. Então, quando a gente opta, quando a gente escolhe por ter mais empatia e respeito no trânsito, e aqui eu trago um ponto super importante para vocês, para quem principalmente tem filhos, né? Imagina você no seu carro, a forma como você dirige, como você se comporta, o que você fala, o seu filho está observando. Qual é o condutor que você está formando para o futuro? E quando o seu filho estiver ali na condução do veículo, é o seu comportamento que você quer que ele tenha? Ou você tem dúvida? Fica aí a reflexão para vocês. Tem que pensar. Será que é esse o exemplo que eu quero passar para o meu filho? Para que ele, quando tire lá a habilitação, porque é observação, gente. A criança vai olhar. Ah, eu te engano, eu consigo tal coisa. Ah, eu não ultrapasso, meu pai passa o sinal vermelho. Meu pai faz tal coisa. Não sei, vou fazer também. Meu pai fazia. A gente tem exemplo disso na nossa família, se a gente for parar para pensar. Então, é um ponto também para vocês observarem. É sempre bom falar, se beber não dirija, álcool e direção não combinam. O álcool, ele tira a nossa percepção, reduz aí a nossa capacidade de reação, né, de reflexo. Em muitos casos, prejudica a nossa visão, que é o sentido aí que a gente mais utiliza na condução. Então, se vocês quiserem beber e sair, agora não, né, que está em pandemia, mas podendo sair, cara, escolha aí de Uber, motorista da vez, carona, qualquer coisa, menos o carro. Então, fica essa dica para vocês também. Utilização do celular, como a gente falou, então, corta isso. É uma distração que... Uma dica também para vocês é tirar aqueles apitinhos de notificação do celular. Eu faço isso, meu não tem. Eu não tenho nenhuma notificação no celular. Então, já me acostumei já. E aí, enquanto eu estou dirigindo, porque quando apita, a gente, né, vai lá e pega o telefone. Então, se você não quer tirar para sempre, como eu tirei para sempre, você tira só no período que você estiver dirigindo, porque já ajuda bastante. Porque não vai ter ali aquele apito, né, aquelas coisas ali, que apita tudo, apita o WhatsApp, apita o Instagram, apita tudo, e-mail, um monte de coisa. Então, tira ali no momento que você estiver dirigindo e segue o seu caminho. Respeitar a sinalização de segurança, a sinalização de trânsito, então todas elas, se tiver uma sinalização de pare, para. Quantas vezes a gente já viu pare, parece que está escrito ali, avance. A pessoa nem pisa no freio, nem liga a luz de freio. Ela vai embora. Ah, já conheço, Natália. Cara, são dois... Gente, a gente está falando de decisões que não levam mais de um minuto, assim, para a gente tomar. Deixei alguém passar. Vai mudar? Para 1 minuto? 2 minutos? Vai mudar muito a minha vida aquilo ali? Pensa. E respeitar os limites de velocidade.
A gente vê, assim, a gente tem índices na LD, a infração de velocidade, ela sempre está lá em primeiro lugar. E quando a gente olha as classificações acima, né, de 20% do que é permitido, ela também está lá no grupo de primeiras infrações. É muita coisa, gente. Vocês andarem a 100, 150 quilômetros por hora. Acontece. E aí a gente volta a falar tempo de reação. É o tempo para você reagir para você e pelo outro. Porque se você está 110 o outro também, ele não tem tempo, você também não. Já era. Já foi. Então, pensem. São decisões que a gente precisa tomar. Né? E eu também trago para vocês algumas mudanças no Código de Trânsito, que aconteceram em abril. Não sei se todos já estão cientes, mas é bom a gente reforçar aqui alguns deles. Então, o prazo da CNH, ele foi alterado. Então, quem já está com a CNH que ainda vai vencer esse prazo, ainda está válido, não altera automaticamente para 10 anos. Então, na sua renovação, aí você vai ter esse novo prazo. Então, para condutores de até 50 anos, 10 anos, na próxima renovação, entre 50 e 70, 5 anos, e com mais de 70 anos, 3 anos. E aí, se alguém tiver alguma deficiência ou alguma incapacidade, alguma doença, né, progressiva, vai ficar, esse prazo aí, ele pode ser analisado pelo examinador do órgão, tá? Para decidir qual vai ser o tempo de renovação. Os motociclistas, eles podem transitar no corredor, né? Apenas quando o tráfego estiver lento ou parado. Então, não existia uma regulação para isso anteriormente. A idade para o uso da cadeirinha, ela aumentou. Então, as crianças de até 10 anos, com menos de 1,45 m de altura, elas precisam usar a cadeirinha, porque eu tenho casos assim também de crianças com 10 anos que têm 1,60 m e crianças de 10 anos que têm 1,30 m. Então, você precisa, o cinto, ele não dá a altura, né? Fica no pescoço. Então, precisa dessa cadeirinha de elevação ou da cadeirinha. Os faróis também, o farol baixo durante o dia, ele passa a ser obrigatório apenas em rodovias de pista simples, fora de perímetros urbanos, túneis e situações de neblina. A pontuação, o sistema de suspensão, né, para pontuação, ele também mudou, ele passa a ser gradativo. Então, se o condutor tiver 2 ou mais infrações gravíssimas em um período de 12 meses, então, falando aí um pouco do que a gente falou, duas infrações de ultrapassagem do sinal vermelho, de não respeitar a sinalização, você, com 20 pontos, tem a habilitação suspensa. Se o condutor tiver uma infração gravíssima, no período de 12 meses, 30 pontos. Aí, a partir de 30 pontos, ele tem a CNH suspensa. E se ele não tiver nenhuma infração gravíssima, no período de 12 meses, aí só é suspensa com mais de 40 pontos, com 40 ou mais. Então, fiquem atentos, né, a essas mudanças. As multas administrativas também sofreram alteração. Então, antes elas cabiam pontuação na CNH e hoje não passam, não tem mais. É só a multa mesmo, né, a financeira. Então, se está andando com placa fora do padrão, esqueceu de andar com documento obrigatório, então é só a infração mesmo. E o recall e o licenciamento do carro, né, nessa parte, os veículos com recall pendente há mais de 2 anos não poderão ser licenciados. Então, essas foram as principais alterações aí no Código de Trânsito que a gente teve esse ano, tá? E o último recado que eu gostaria de deixar para vocês é para a gente agir sempre com responsabilidade e respeito. E sempre que a gente pensar em evitar a infração, que a gente pense que não é pela multa, né? Não é pelo valor financeiro, também é importante, mas que sim pela nossa segurança, pela segurança do próximo, né? Porque assim, a gente tem que fazer, se todo mundo fizer aquela velha história, se todo mundo fizer a sua parte um pouquinho, né? Cada um fizer o seu, vai ser um ambiente seguro para todo mundo. Então, não é uma questão de educação,
é uma questão de, como a gente fala aqui, de humanidade, responsabilidade, respeito ao próximo e respeito à sua vida. Então, esse é o recado que a gente quer deixar para vocês. Eu espero ter contribuído de forma positiva para que vocês reflitam sobre esses pontos que a gente falou, para que a gente junto possa garantir um trânsito melhor e mais seguro. Obrigada. Muito bom, Nath. Obrigada pela tua disponibilidade. Eu acho que foi super claro, né? Todos os pontos que você trouxe. Pessoal, queria abrir aqui para perguntas. Quem tiver alguma pergunta para a Natália, ela está à disposição para responder. Como sempre, eu gosto de fazer um resumo dos principais pontos e como uma forma da gente levar, né, como reflexão. E eu acho que um ponto que me chamou bem a atenção, né? A gente sabe disso, mas que vale a pena a gente refletir. Não adianta falar que o meu país tem o PIB baixo, né? Se eu também não tenho responsabilidade no trânsito, porque isso acaba influenciando o PIB. Um outro ponto que eu achei interessante, Nath, que você trouxe, né, foi a informação de que um choque a 65 quilômetros por hora, que é uma velocidade baixa, né, considerada pela maioria da gente que dirige, o risco de morte dos ocupantes é de 85%, né? Porque o impacto dessa velocidade acaba sendo praticamente o dobro. Um outro ponto também que eu achei interessante foi que a questão do celular, a terceira maior causa de morte no Brasil, né, do uso do celular, e aí eu acho que entra justamente na frase que você colocou e que eu fecharia, né, aqui para que as pessoas possam fazer suas perguntas, é que nada é mais importante do que a vida e nada é mais urgente, né, não existe mensagem mais urgente ou ligação mais urgente do que a nossa própria vida e a vida dos outros, né? Que é como você falou, a gente não tem condições de considerar todas as variáveis que o trânsito nos impõe, né? E muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, né? Não, mas eu consigo controlar porque eu tenho a atenção, né? Eu tenho a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí acho que na tua frase foi muito feliz, que eu consigo me controlar, mas, né, tá, nem sempre, porque às vezes a gente perde essa noção do que é controle, né, mas principalmente essas variáveis que estão fora do nosso controle é o que acaba acontecendo de você fazer alguém perder a sua vida por uma bobagem, né, e escolher a direção segura, né, com respeito e empatia, que eu acho que é o que o movimento traz para a gente, né, muitas vezes, é só uma ligação, né? Ou, não, estou passando aqui o sinal vermelho, mas é porque o lugar é inseguro, né? Mas se a gente não tem a atenção, então acho que esses são pontos bem bacanas que você pôde compartilhar hoje com a gente. Pessoal, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta, que está aqui com a gente, que quer aproveitar a oportunidade da Natália? Podem fazer pelo chat ou podem abrir o microfone, fiquem à vontade. Um de cada vez, né, Nath? Senão a gente não entende. Senão, olha, eu não dou conta. Senão a gente não entende. Não, mas é super importante que vocês também participem, né? Todo mundo tem uma história para compartilhar. Quando você falou sobre... Lembrou, né, da minha fala do celular e tal, eu dou conta. Tem gente que fala o absurdo, né? Ai, quando eu bebo, eu dirijo melhor. A minha vontade é de estrangular, assim. E se você pensa no passado, eu estava conversando com meu marido um dia desses, depois de uma palestra que eu fiz para o cliente também, falando, nossa, quantas vezes quando eu era criança, a minha família dirigia, ia para festas e voltava assim, todo mundo praticamente, né, alcoolizado. Eu falava, gente, que absurdo, que não tinha nada ainda disso, né? De lei seca, é uma lei super recente, né? E quantas pessoas não morreram em consequência disso? Porque também existe uma questão de cidadania, né, Gabi? Porque qual é o meu papel, né? Tem uma coisa que, às vezes, tem uma frase que fala, é legal, mas não é moral, sabe? Assim, beleza, eu tô dentro da lei às vezes, mas tá, é legal fazer isso? Será que eu devo? Vamos também pensar por esse lado, né? É uma questão de cidadania mesmo, de educação, de a gente pensar um pouco mais no trânsito. Exatamente. Quantas pessoas andavam no porta... Eu já andei, gente. Meu pai tinha uma caravan, ele metia a gente ali atrás, eu, meu sobrinho.
E a gente andava ali, ferrou, na mala, na mala. Era triste. Graças a Deus a gente está mais consciente, né? Eu acho que cada vez mais, e assim, eu parabenizo vocês, Gabi, porque eu acho que as empresas também têm um papel super importante, né, de ajudar nessa conscientização também dos colaboradores, né, de dar esse apoio, porque a gente sabe que é tudo tão corrido e a gente vai colocando a nossa vida em segundo lugar, né? E vocês chamam a atenção para, a sua vida é importante, né? E eu acho que é um ponto também para vocês pensarem, porque a empresa de vocês valoriza também o funcionário, né? Ninguém quer perder aqui o funcionário. Quanto ao acendimento dos faróis, era obrigatório o acendimento em vias federais, o que mudou. Agora ele é obrigatório só. Ele era obrigatório dentro da cidade também, né? Ele continua sendo em vias federais. Mas era também dentro da cidade, agora não mais. Eu acho que é um Natália, ponto também. Ai, pode falar, pode falar. oi, aqui é o Paulo Júnior, tudo bem? Oi, Oi, Gabi. Paulo, tudo bem? É só para contar uma experiência, né, que aconteceu comigo há uns 7 meses atrás. Eu saí no Dazais à noite, por volta de 9 horas da noite, menos de 7 quilômetros da minha casa, né, faltando aproximadamente uns 2 quilômetros para chegar em casa. Eu me envolvi num acidente na BR-040 e em 95% das vezes que eu saio, eu sempre coloco cinto, sempre. Nesse dia, eu esqueci de colocar o cinto de segurança, né? E me envolvi nesse acidente, na qual é uma reta que todo mundo conhece ali, como a descida do Play Love ali, onde todo mundo desce a mais de, sei lá, 80, 100, 110 quilômetros. Nesse dia eu estava bem devagar porque a visibilidade era muito ruim, então eu deveria estar por volta de uns 50 a no máximo 60 quilômetros por hora. Uma BMW X5 que deu uma pane no final da descida, né? E eu pensei que ela estava em movimento porque não acendeu luz de freio, não acendeu alerta, não acendeu nada. Quando eu cheguei próximo, que eu vi que ela estava parada no meio da pista, eu apertei o freio, não deu certo, o carro deslizou e eu bati na traseira desse carro, né? Para resumir na história, né? Meu carro deu PT, para você ver. Eu estava mais ou menos a uns 50 quilômetros, 60 por hora, meu carro deu PT. Notebook, tudo que estava no banco de trás voou lá no vidro, lá na frente, né? Eu quebrei tudo dentro do carro, assim, com meus braços, cabeça, que eu bati. Graças a Deus não aconteceu nada, só bati o dente mesmo, assim, forte, que doeu, mas eu não machuquei em nada, mais nada, mas o carro deu PT. Então, assim, Nossa, eu estava a Paulo. menos de 2 quilômetros para chegar em casa, né? E eu me envolvi nesse acidente. E é o que você falou, né? Às vezes a gente fala, não, é só, pô, daqui ali, é 2 quilômetros, 3 quilômetros. E a gente nunca sabe, né, quando alguma coisa pode acontecer. Não, e Então, a se você falou, velocidade, né? Porque assim, a exatamente, gente acha que 60 quilômetros por hora não é nada. Então, para você exatamente. ver como que foi o impacto, então você trouxe aqui, assim, fico feliz que você tá bem, que não aconteceu nada, mas olha quão rico, quanta riqueza você trouxe. Então, do que a gente falou, você não teve tempo de reação nessa velocidade. Eu acredito em Deus, então assim, eu acho que você não se machucou porque não Graças era a aí a Deus. hora de você se machucar. E assim, o quanto que acho que alguém escreveu aqui, né, que a gente relaxa porque tá perto, porque é logo ali. Ah, gente, não vai acontecer nada, imagina, daqui ali, faço esse trajeto há 10 anos, nunca aconteceu nada, não vai ser hoje que vai acontecer. São essas as falas que a gente tem. E eu me incluo nisso também, né? E a gente tem que se policiar para isso. Por quê? Nessa hora você tem um susto. Eu duvido que a partir de hoje você não vai. Como o seu comportamento não mudou através dessa experiência negativa que você teve. Mas tem gente que não tem uma segunda chance, gente. Esse é o ponto, sabe? 40 mil pessoas aí que morreram no trânsito, 35 mil que morreram no ano passado, no Brasil, não tem segunda chance, não tiveram essa segunda chance de refletir sobre essas decisões, sobre essas escolhas. Então,
Obrigado, Paulo, por você compartilhar com a gente isso. E é isso, se a gente for investigar, cada um pensar nas situações que já se colocou, pensem nisso, nas situações que vocês já se livraram no trânsito, né, e que poderia ter sido algo pior, né? Mas, obrigado e Nada. fica bem aí para os próximos. Fiquei uns 3 meses com trauma aí para dirigir, mas superei isso, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, Paulo, obrigada pelo teu depoimento. Eu acho que pegando, né, o gancho dessa questão de 35 mil, 40 mil pessoas que falecem, a gente está falando praticamente de uma pandemia mesmo, né? São 100 pessoas por dia, 3 mil pessoas quase por mês, e a gente tem se assustado com o que a gente está vivendo e tem coisas que dá para a gente controlar, né, Nath? Pessoal, alguma Exatamente. pergunta? Estamos no minuto final. Acredito que não. Nath, queria agradecer muito a tua disponibilidade, né, a parceria que a Nada, gente Gabi. tem com a ALD. De fato, para as AIS é muito importante a gente fazer essa reflexão, né, para todas as nossas pessoas. A gente sabe que muitos dirigem, como eu falei no início, ou conhecem alguém que dirige. Então, pessoal, compartilhem essas informações. A gente tem a nossa área comercial, eu vi que tem algumas pessoas participando. A gente está gravando esse encontro por conta da Natália ter autorizado. A gente vai compartilhar esse link. Colegas que vocês sabem que não estavam presentes, façam o esforço, né, de fortalecer essa mensagem para que possam poder visualizar esse vídeo, porque é muito importante. E eu acho que o último ponto que a Natália falou, para a gente é crucial, né? A gente não tem que se preocupar só com a multa, e sim com o que isso significa. E a gente sabe que vocês, principalmente, que têm os veículos da empresa, né, são pessoas que estão cada vez mais expostas a esse tipo de situação, porque o trabalho de vocês é com o veículo, né? Então a gente precisa estar sempre muito atento, e a nossa ideia com esse encontro hoje, além de fechar, né, o mês de maio, que é o mês do tema, é justamente trazer uma reflexão acerca do que estamos fazendo pela nossa vida, tá? Queria agradecer a todos, deixar um abraço aí de bom final de semana, e obrigada mais uma vez, Nath, pela tua atenção. Obrigada, Gabi. Um abraço, beijo para todo mundo, bom final de semana. Abraço. Obrigado, Gabi. Excelente iniciativa. Obrigada, chefe. Tchau. Um abraço, tchau.